Olá e bem-vindos ao primeiro episódio de Practice Português, os 5 melhores bairros para se viver em Lisboa. O Miguel é o responsável pela área de imobiliária da empresa Movin. A Movin é uma empresa que ajuda os estrangeiros na sua mudança para Portugal e hoje, com o Miguel, vamos descobrir porque é que o Príncipe Real é um dos melhores bairros para se viver em Lisboa. E então, Miguel, onde é que estamos hoje? Então, hoje encontramos-nos no Mirador de São Pedro de Alcântara, um dos principais miradores da cidade, numa das 7 colinas, a colina de São Roque, onde temos esta vista espetacular sobre o castelo e também sobre o Rio Tejo. Localizado bem no coração de Lisboa, o Príncipe Real é um local repleto de personalidade. É um dos bairros mais vibrantes e sofisticados da cidade, onde a história se mistura com a modernidade num cenário dinâmico e cheio de vida. Entre palácios e edifícios históricos, encontramos galerias de arte, lojas de design, boutiques exclusivas e uma oferta gastronómica impressionante. Estamos aqui na rua Dom Pedro V, que é a rua principal do bairro Príncipe Real, não é, Miguel? Esta rua é a representação da energia e da dinâmica do bairro. Se nós olharmos em redor, podemos ver aqui a mistura que existe entre a oferta de vários restaurantes, podemos ver os vários concept stores que existem, marcas portuguesas, toda esta mistura com os edifícios históricos, criando aqui uma atmosfera que de facto é única. Apesar de compacto, este bairro oferece as comodidades necessárias para o dia-a-dia. Farmácias, padarias, bancos. Olha, este é um dos melhores restaurantes do Príncipe Real, a cevicheria, onde podemos ver o melhor pisco sour, e atenção, posso corroborar essa afirmação, o melhor da cidade de Lisboa, que eu já provei vários, tenho uma quest. Olha. Não só de concept stores e de modernidade, vive o Príncipe Real e podemos encontrar também as lojas mais tradicionais do antigamente português, nomeadamente as retrosarias que se dedicavam ao comércio deste tipo de panos e deste tipo de produtos que eram muito consumidos pelo povo português. Miguel, e como é o Príncipe Real em termos de imobiliário? Como é que é para arrendar ou comprar uma casa? O mercado imobiliário no Príncipe Real reflete a sua exclusividade. Sendo uma das zonas mais valorizadas de Lisboa, os preços para compra e para arrendamento refletem exatamente isso, sendo o Príncipe Real uma das zonas com um preço mais elevado comparativamente com outros bairros. Em relação ao preço de arrendamento, o preço médio metro quadrado situa-se entre os 27 e os 30 euros metro quadrado. Isso em termos nominais, como exemplo, um T1 custará cerca de 1.500, 1.600 euros mensais, um T2 poderá custar cerca de 2.400 e um T3 poderá custar em média 3.600 euros. Ok. Relativamente aos preços de compra, o preço médio quadrado também se situa a rondar os 7.500 euros metro quadrado. Portanto, para um T1 o preço andará à volta de 500 mil euros, para um T2 esse preço será de cerca de 730 mil euros e para um T3 aí o preço sobe um bocadinho mais, para 1.300.000 euros. Portanto, o Príncipe Real é um bairro que tem as suas propriedades bastante bem valorizadas. O tipo de imóveis existente no Príncipe Real é bastante diversificado. Podemos encontrar diversos tipos de imóveis, desde imóveis com traça mais antiga, que têm como características dimensões mais pequenas. Em oposição, encontramos imóveis mais senhoriais, mais opulentos, com dimensões maiores, como é o exemplo deste edifício que temos atrás de nós, o que representa também o luxo e a elegância que é o próprio bairro. Miguel, e como é que é o Príncipe Real em termos de segurança? Então, o Príncipe Real pode ser considerado um dos bairros mais seguros da cidade de Lisboa. Como exemplo, o facto das pessoas e das famílias que sempre frequentaram este bairro tornaram e criaram esta vibe que temos de segurança. Como exemplo, temos uma embaixada dos Emirados Árabes Unidos, ou seja, o que confere aqui uma camada extra de segurança, e muito próximo do sítio onde nos encontramos, também temos o Parlamento Português, ou seja, tudo zonas que são por si só na sua gênese seguras pelas atividades que lá acontecem. Neste momento encontramos-nos no Jardim do Príncipe Real, ao lado de um dos maiores ícones deste jardim, que é uma árvore cipestre com cerca de 150 anos e com 30 diâmetros de largura. Portanto, é um ótimo lugar para nos abrigarmos da chuva
ou do tempo quente que se faz sentir no verão. Então, neste jardim podemos encontrar 2 quiosques e um café, portanto, para podermos estar relaxados, a tomar uma cerveja, um copo de vinho ou um café. Para além disso, temos também um parque para crianças, o que é muito bom para as famílias que queiram passear com as crianças ou com os seus cães. Dirias que este bairro é um bairro familiar, bom para as famílias? Eu diria que o tipo de perfil de pessoas que podem frequentar e residir neste bairro é muito diverso. Nós podemos ter desde o jovem solteiro que está a iniciar a sua vida profissional e quer desfrutar de um ambiente dinâmico e cheio de vida à sua volta. Podemos também ter a família que tem apenas um filho, mas que valoriza a localização e que quer estar no coração de uma cidade e na mesma usufruir desse ambiente cheio de vida. Ou então podemos simplesmente ter um reformado que seja mais ativo e que também queira estar exposto a este ambiente mais criativo, mais jovem, mais dinâmico. Miguel, estamos aqui ao pé deste bonito jacarandá e onde é que nós estamos? Então, neste momento encontramos-nos ao lado do Jardim Botânico do Príncipe Real. Esta pode ser considerada uma joias do bairro, uma vez que tem cerca de 10 hectares, é constituído por árvores exóticas, portanto pode ser considerado um refúgio dentro de toda esta vivacidade que existe à nossa volta. E aqui mesmo ao lado do Jardim Botânico também podemos encontrar o Museu de Ciência e História Natural. Para terminar com a cereja no topo do bolo, vamos para a... Praça das Flores, venham connosco! Estamos aqui então na Praça das Flores, não é, Miguel? Sim, a Praça das Flores é talvez um dos sítios mais icónicos do bairro. Como podemos ver, estamos rodeados de restaurantes e bares, portanto é ideal para um fim de tarde ou para um jantar bastante acolhedor. A Praça das Flores é também um ponto de encontro, não só para residentes locais, mas como também para estrangeiros que procuram um ambiente descontraído, mas cheio de vida. Miguel, para terminar este nosso primeiro episódio, diz-nos quais são os prós e os contras de se viver no Príncipe Real. Então, como prós, podemos considerar o bairro sofisticado e charmoso, com uma arquitetura histórica e uma atmosfera bastante elegante. Como indiquei anteriormente, tem uma vida social vibrante, com cafés, restaurantes e concept stores, como podemos observar aqui à nossa volta. Um ambiente cosmopolita internacional, lá está, se nós observarmos à nossa volta, uma grande parte de pessoas poderão ser expatriados e estrangeiros. A oferta cultural, com diversas galerias, eventos, mercados. Tem bastante espaços verdes, dos quais nós podemos de facto usufruir. Como exemplo, a zona onde nos encontramos agora, na Praça das Flores, o Jardim do Príncipe Real e também o Jardim Botânico do Príncipe Real. E a sua localização privilegiada porque está muito próximo do centro da cidade. Portanto, quem vive no Príncipe Real facilmente acede a toda a cidade em 20, 30 minutos. Muito bem, e agora quais são os contras de se viver no Príncipe Real? Em termos de contras, se calhar temos de salientar o custo de vida elevado, portanto, não só em termos de imóveis, em que o preço é um bocadinho acima da média comparado com outros bairros. Relativamente ao trânsito, pode ser demasiado intenso e muito congestionado, no entanto, nós temos diversas alternativas em relação a transportes públicos. Temos diversos autocarros, temos o elétrico e temos o metro, que está muito próximo na zona do Rato. Continuando nos contras, as ruas são movimentadas, principalmente em algumas artérias do bairro de Príncipe Real. No entanto, como nós podemos verificar, saindo 100 metros do centro, encontramos ruas calmas e tranquilas, onde não ouvimos sequer um carro. O facto de ser geograficamente numa zona elevada da cidade significa que tem bastantes inclinações. Portanto, para quem não gosta de andar a pé, poderá não ser o melhor bairro. Para terminar, eu considero que este é um bairro com bastante mais prós do que contras. E se não conhecem o Príncipe Real, venham conhecer. E, se vivem no Príncipe Real ou já viveram, digam nos comentários que nós queremos saber a vossa opinião. Tchau!